Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o zagueiraço Alex, ex-jogador da equipe do São Paulo. Teve grande repercussão na carreira e segue jogando também. Alex Silva esteve no último campeonato pelo Rio Claro. Queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, Alex. Como é que você vê, né, esse teu ano de 2016? Quais suas ambições agora para a sequência da temporada, já que, mais uma vez, você foi bastante regular, né? Foi bem, né? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar falando com todos. Graças a Deus foi uma temporada, para mim, boa, né? Independente de não ter conseguido os objetivos, né, esperado na competição, né? Mas, para mim, particularmente, foi bom porque eu pude voltar a jogar o futebol com regularidade, né? Pude ser o capitão da equipe, pude ajudar não só o clube dentro de campo, mas também fora do Rio Claro, né? Com liderança, né? E como espelho para aqueles mais jovens, né? Mas eu acho que o mais importante, o fator importante foi voltar a jogar, foi provar para todos, né, dirigentes que tinham aquela desconfiança com as lesões que eu tive, né, no joelho. Então acho que isso foi mais importante. Foram 8 rodadas seguidas, né, quarta e domingo, onde eu pude manter a regularidade, onde não tive nenhum problema, né, de contusão, de lesão, né. Fiz uma grande partida também contra o São Paulo, né, que é o que as pessoas queriam ver, se o Alex continua o mesmo, né, o mesmo Alex que já atua no Flamengo, que atua no São Paulo, no Cruzeiro. Graças a Deus eu pude manter a regularidade. Agora, além disso, você foi bem, né, nas partidas. Isso te dá margem a pensar grande para esse ano de 2016, a sequência da carreira? A gente sabe que um zagueiro, né, quanto mais veterano, mais experiente, conhece os atalhos do campo. Isso você pensa dessa forma também? Claro, na verdade eu precisava de uma oportunidade, né? Uma confiança de um clube que foi o Rio Claro que me deu, né? Então, é claro que a gente sempre pensa grande, né? A gente não pode pensar diferente, né? Mas eu espero que em breve eu possa ter uma outra oportunidade em um novo clube, né? Disputar um campeonato brasileiro, que é o que eu almejo no momento, né? Mas é como eu disse, né? Graças a Deus que eu pude jogar em alto nível, em regularidade, e espero em breve poder estar jogando no Campeonato Brasileiro, ter uma outra oportunidade, né, que algum clube me dê uma outra oportunidade para poder ajudar hoje, né, é claro, com outra cabeça, com outra mentalidade, né, um homem totalmente diferente daquele Alex do passado. Então tenho certeza que a equipe, a camisa que eu for vestir, eu vou ajudar bastante, não só dentro como fora. Agora, Alex, vamos falar um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho sobre o que você viveu no futebol. Queria que você falasse um pouco, né, sobre a sua relação, né, com o Luizão, que é seu irmão, né? Uma família ter 2 zagueiros de grande qualidade, isso é difícil, né? O Raí caiu 2 vezes no mesmo lugar, né, Alex? Não, é verdade, né? Principalmente da mesma posição, né? É mais difícil, né? Mas aqui em casa nós tivemos sempre o espelho que foi meu pai, né, que também jogou futebol profissional e sempre procurava levar a gente, né, para acompanhar os jogos. Na verdade era para ser 3, né, jogadores, né. O meu irmão mais novo, ele teve no Porto, depois ele foi pro Benfica, mas não quis seguir carreira e aí acabou ficando 2 mesmo. Mas acho que a felicidade maior, eu acho, foi poder realizar, né, o sonho do meu pai, da minha família, que foi servir a seleção brasileira junto em 2 jogos das eliminatórias. E como é que foi essa experiência quando os 2 entraram juntos, tiveram essa oportunidade até de conviver, ficar mais perto, né? A gente sabe que o mundo do futebol acaba separando, que ficam longe, né? Um joga num time, um joga no outro. E como é que foi essa época que vocês conseguiram ficar juntos, né? Nesses jogos, como é que foi para a família, para vocês mesmo? Foi algo foi emocionante, digamos assim, né? E ao mesmo tempo deu para relembrar a infância, dividir o mesmo quarto, né? Que era que a gente fazia, né? E confesso que às vezes também é um pouco estranho, né? Pelo fato de estar do lado do irmão, né? Onde um passava o telefone para o outro para falar com a família, né? E foi um pouco complicado, mas uma experiência
interessante, onde fizeram muitas brincadeiras dentro da seleção, né, onde no café da noite eu tinha que servir o Luizão, pelo fato de o Luizão ser mais velho de seleção brasileira, né, então foi interessante, né, a família se emociona muito, né, o meu pai, né, porque digamos que aconteceu isso muito rápido, né, onde muitos não esperavam, né, e eu acho que também aquele fato do vestiário, de você de repente estar dando um abraço depois daquela reza ali, e você pegar e dar um abraço no teu irmão, desejando boa sorte, eu acho que é uma coisa muito emocionante que vai ficar marcado na história da família Silva, né, e tanto na minha como na do meu irmão, que foi um momento que vai ser inesquecível, onde a gente vai passar para os nossos filhos, que são a próxima geração. Agora, Alex Silva, nosso entrevistado aqui na Bradesca Esportes FM, esse momento que você teve oportunidade na seleção, você considera que foi o seu melhor momento na carreira? Como é que você lembra dessa situação, até para te motivar para a sequência da carreira? Não, sem dúvida nenhuma que foi o melhor momento, né? Eu acho que pelo fato de ter sido campeão brasileiro, né? Pelo fato de ser titular de uma grande equipe que era o São Paulo, onde naquele grupo, naquele momento era só jogadores de qualidades e você ser um dos jogadores principais da equipe, né, junto com outros jogadores. Eu acho que foi o melhor momento, sim, que eu vivi na carreira, um momento onde eu não tive as lesões, né, e pude dar sequência no meu futebol, dar sequência no meu trabalho, ganhei prêmios individuais como melhor zagueiro da posição. Então, sem dúvida que quando você está vivendo um momento bom na carreira, você é coroado com uma oportunidade na seleção brasileira, né? E foi isso que aconteceu naquela ocasião. Logo em seguida também eu acabei deixando São Paulo e indo para o Hamburgo da Alemanha e tive mais 3 convocações lá. Então, para mim, sem dúvida, foi o momento mais importante que eu vivi na minha carreira, que foi esse no São Paulo e na seleção brasileira. Agora, o Alex Silva, o que tinha de diferente aquela equipe do São Paulo que conseguia papar títulos, que conseguia jogar bem? A gente vê hoje um São Paulo bem diferente, né, tendo dificuldades, e era a referência do Brasil naquela época, você estava inserido naquele contexto. Conta pra gente o que tinha de diferente nessa equipe. Então, falando a parte, né, de campo, era uma equipe que não tinha muito segredo, né, onde o Muricy Ramalho fazia o simples, né, não inventava muito naquela equipe. Ele tinha um grupo forte, né, um grupo que não tinha vaidade, um grupo que entendia o que o treinador queria, e quando um saía, outro entrava, mantinha, né, a mesma regularidade, mas também um grupo mesclado, né, de jogadores experientes, jogadores consagrados naquela época, junto com os mais jovens, que no caso era eu e o Cinho, né, Breno, outros jogadores. Então acho que essa mescla ela foi positiva para aquela equipe lá, onde os mais velhos passaram experiência para os mais novos, e nós acabamos ouvindo o que os mais velhos passavam para a gente, né? Porque naquela ocasião, os jogadores mais experientes que chegaram no São Paulo, né, não eram jogadores que estavam, na verdade, chegando no São Paulo, usando o São Paulo como uma ponte para ir para a Europa, né? Eram jogadores que já tinham seus 31, seus 32 anos, né? No caso o Fabão, no caso a Luiz Chulapa, Alex Dias, né? E outros mais jogadores que as pessoas que podem lembrar, Jorge Wagner, né? Daquela época. Então, eram jogadores que eles queriam ficar marcados na história do São Paulo, né? Num clube grande como o São Paulo. Eram jogadores que queriam ficar marcados na história. Então, eu creio que isso ajudou, né? Porque geralmente os mais jovens, quando vai para um time de ponta, um time grande no futebol brasileiro, o que ele pensa vou usar isso aqui, daqui para a Europa, né? Eles não pensam em marcar história no clube como aqueles jogadores, quando chegaram no São Paulo, pensaram. Então, aqueles jogadores mais velhos, mais experientes, conseguiram colocar na cabeça de nós, jogadores mais jovens, né, o quanto era bom ser campeão, né, o quanto era importante você ser campeão, né, que o título representava na carreira de um jogador. E hoje eu, com 31 anos, hoje eu vejo isso, como é importante você ser campeão, porque onde você vai, você é reconhecido. A torcida do São Paulo pega a sua volta. Tive a oportunidade de ir com o Rio Claro lá, né, enfrentar o São Paulo, e a torcida me recebeu super bem. Então hoje eu entendo que aqueles jogadores mais velhos passavam pra gente
da geração mais nova, né? Então, acho que isso acabou dando liga, nós mais jovens acabamos entendendo o que os jogadores mais velhos estavam dizendo e deu no que deu, 3 títulos brasileiros seguidos, campeão mundial, campeão da Libertadores, né? E é claro também a gente tinha uma administração muito forte, né, naquele tempo e onde o Juvenal também administrava muito bem aquela parte. Tínhamos um grande diretor, Marco Aurélio Cunha também segurava as pontas também fora de campo, e o Muricy ele blindava os jogadores dentro do campo, né? Então o que acontecia fora não chegava dentro do campo. Então isso foi o resultado do sucesso. E esse Muricy continua trabalhando, né? Agora na equipe do Flamengo, está por aqui no Rio de Janeiro, tentando implementar um projeto. Ele sempre foi assim, de passar um projeto, mostrar para os jogadores o que ele pensava para frente, como é que era o convívio com esse treinador, né? E o que dava para enxergar das ambições dele quando você jogou com ele. O Muricy é um treinador que fala a língua do boleiro, né? É um cara que conviveu, ele conhece o jogador profissional, como também conhece aquele jogador que gosta de uma cervejinha fora do campo também, porque ele viveu tudo isso ali dentro, né? Então ele conseguia administrar bem essa parte, né? Mas eu creio que hoje o Muricy aprendeu muito mais, né? Ele aprendeu muito mais, teve a oportunidade de ir para fora do país agora, no Barcelona, né? Então ele conseguiu uma visão muito melhor do futebol e o Flamengo deu essa oportunidade para o Muricy para ele fazer o que ele aprendeu lá fora, né? Mas eu acho que na nossa época, eu creio que o Muricy ele chegou como um Tele Santana no passado, né? Ele era, digamos assim, ele era chato, né? Mas um chato pro bem, né? E eu particularmente, ele pegou no meu pé várias vezes, né? No pé de outros jogadores também, várias vezes, né? E o Muricy não tinha essa paciência que ele tá tendo aí no Rio de Janeiro, não. O Muricy era mais linha dura, né? Mas com os anos da carreira dele, ele foi tendo essa paciência. E eu creio e acredito que se o Flamengo der essa oportunidade para ele de um projeto longo de trabalho, eu creio que ele vai fazer com que o Flamengo seja um do melhor clube no cenário brasileiro, como foi o São Paulo naquela ocasião. Até porque hoje o Flamengo tem uma excelente diretoria, né, uma diretoria correta, né, e pessoas sérias lá dentro, né, e contratou um treinador que também é sério. Então eu acredito que o Flamengo tem tudo aí em 2, 3 anos aí para ser um time imbatível, né, no futebol brasileiro, não só dentro do campo, mas como também na administração. Agora, Alex Silva, você só jogou em clube grande na sua carreira. Eu tava vendo aqui São Paulo, Hamburgo, Flamengo, Cruzeiro, Seleção Brasileira. Você se sente abençoado com todas essas oportunidades que você teve? Como é que é para você hoje parar, olhar a sua carreira, né, que ainda segue, né, ainda pode vir mais clubes grandes ainda, e você vê esse currículo tão grande? Na verdade, é que a gente costumo dizer, né? Primeiro, eu me sinto grato e honrado por Deus por ter vivido esses momentos na carreira, né, de clubes grandes, de seleção brasileira, de títulos, e também realizar o sonho que era jogar na Europa, né? E eu acho que infelizmente o que acabou me tirando um pouco do cenário, digamos assim, do alto, né, do futebol, né, do futebol brasileiro, acho que foram as lesões, né? Eu tive infelizmente uma lesão atrás da outra de joelho, né, de ligamento, né? E inclusive eu saí do Flamengo, fui pro Cruzeiro com o passe estipulado de compra e chegando lá no Cruzeiro, 6 meses de contrato, na estreia do Campeonato Brasileiro eu rompi o ligamento do joelho, né? Aí eu acredito que essa foi o momento que me atrapalhou muito na carreira, aonde depois eu voltei pro Flamengo, aí, né, tive problemas aí onde eu fui afastado, né, pela diretoria e pela comissão técnica, né, eu e o Ibs por salários, disseram que era por um salário alto, que queriam cortar custos, e dali eu acabei indo pro Boa Esporte, né, e aí ali eu perdi um pouco o rumo da minha carreira, né, mas num ponto também eu acho que eu tinha que
passar por isso também, porque eu precisava refletir sobre a minha vida, né? Eu precisava refletir sobre o que me colocou num clube menor do que os outros, né? E eu acho que eu deixei a desejar em alguns momentos, né? Como profissional, como jogador de futebol, acho que eu meio que tirei um pouquinho o pé do chão, sonhei um pouco demais, além da conta, né? Devo ter sonhado um pouco demais e acabei não me cuidando também como um atleta profissional. Isso acabou prejudicando a confiança das pessoas, acaba sendo a desconfiança, né? As pessoas já não querem apostar mais, né? Porque o futebol brasileiro é um futebol muito profissional e isso me atrapalhou. Isso me atrapalhou, mas é como eu disse, eu acho que para mim foi bom conseguir refletir, deu tempo de refletir, porque a gente sabe como muitos jogadores profissionais terminam a carreira, né? E deu tempo de refletir. Hoje é uma nova vida, né? Não digo de recomeço, porque é um jogador que conquistou o que conquistou e que jogou nos clubes que jogou, não existe recomeço, não existe recomeço. Então, eu acredito que eu acho que isso foi importante. Eu acho que para mim hoje ser um atleta profissional como eu venho sendo, e depois do Flamengo, as equipes que eu passei, eu pude ser capitão, e eu acho que é uma fase nova que eu estou vivendo, mas, digamos assim, também feliz pela minha mudança como ser humano e também como profissional. Alex Silva, nosso entrevistado aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Eu sei que a vida de atleta é bastante corrida. Apenas mais 2 perguntinhas para a gente finalizar. Queria que você contasse para a gente como é que foi a sua oportunidade de jogar lá no Hamburgo, né, numa liga alemã que estava em franco crescimento para ser essa potência que é hoje, num clube que nunca caiu em sua história e que tem uma grandeza enorme. Como é que foi para você? O que você viu dessa liga e como é que foi jogar nela? Acho que primeiramente eu aprendi muito, primeiro fora de campo, né? Eu acho como eu aprendi muito em termos da educação, né, do europeu, né? E eu aprendi muito. Eu acho que quando a gente chega na Europa a gente vê que a gente tem muitos defeitos, né? E segundo, acho que no futebol em si, o futebol alemão é um futebol de tática, né? É um futebol de disciplina tática. E eu aprendi isso, né? Para você ter ideia, eu fui para lá contratado como zagueiro e eu acabei jogando como volante, né? Na frente da defesa, né? Porque era um treinador holandês, onde ele me dizia que eu tinha uma boa saída de bola e que era desperdício ficar lá atrás, assim, na frente da defesa, né? Então eu aprendi, acho que taticamente, eu acho, disciplina tática. Porque o jogador brasileiro aqui no Brasil, o treinador pede uma coisa e ele quer improvisar, porque ele acha que ele é capaz de fazer diferente do que o treinador pediu, né? E isso acaba prejudicando né, o trabalho do treinador. Já na Europa isso não acontece, então aprendi na Europa, aprendi isso na Europa, aprendi disciplina tática, né? E também aprendi também a entender que lá na Europa não existe titular e nem reserva, né? Então é o que o Tite está fazendo hoje no Corinthians. Eu acho que isso eu aprendi bastante na Alemanha e fez com que eu voltasse também um pouco diferente. Agora, Alex Silva, para a gente finalizar aqui a última pergunta. Temos Olimpíada pela frente, Brasil em campo, no seu próprio país, um grupo relativamente fácil, mas a estigma de não ganhar os Jogos Olímpicos. Você já esteve presente numa Olimpíada e pode passar como é que funciona as coisas dentro de um torneio como esse, né? Queria que você contasse pra gente, dentro de campo, se sente realmente uma espécie de pressão, entre aspas, pelo Brasil não conseguir o título. Esse ano dá pra ser, a gente consegue. O que você vê dessa situação? E você foi convocado pelo Dunga, né? Que pode ter a segunda Olimpíada também, né? Não, é verdade. Essa pressão ela sempre existiu, né? Ela sempre existiu e sempre vai existir até conseguir a medalha de ouro. Principalmente porque é difícil para entender, né? O Brasil já ganhou tudo, né? A seleção brasileira já ganhou tudo e a tal medalha olímpica é difícil de conquistá-la, né? Então, eu acho que essa pressão eles vão enfrentar até ganhar a própria medalha de ouro, né?
Mas eu creio que essa geração é uma geração boa, né, da seleção brasileira, é uma geração onde eu acredito que muitos estão começando e vestindo a camisa da seleção brasileira pela primeira vez, né? Então eu espero com que eles usem essas Olimpíadas como uma grande oportunidade para se firmar na seleção brasileira principal, né? Diferente dos outros anos. Os outros anos, a maioria dos jogadores que já serviam a seleção principal foram disputar as Olimpíadas, né? Então, eu acho que existe dois pesos, né? Eu acho o peso também da inexperiência numa seleção principal, onde muitos jogadores não serviram a seleção principal ainda. Isso pode pesar um pouco. Mas também existe aquele lado de as Olimpíadas é a minha única chance de fazer uma boa competição, ganhar a medalha de ouro e se firmar de vez na seleção brasileira principal, né? Mas é uma competição interessante, né? Eu me senti honrado em disputá-la, porque eu não imaginava que umas Olimpíadas eram tudo aquilo, né? Era tudo aquilo que nós vivemos lá, né? Como se fosse também, não muda muito de uma Copa América, não muda de uma Copa do Mundo, né? São pouco tempo de recuperação, uma viagem depois de todos os jogos para outra cidade, né? Eu acho que, como eu digo, o pessoal tem que tomar cuidado só quando chegar nas finais lá e partir para a Vila Olímpica, né? Que lá é complicado, né? Mas eu tenho certeza, estou na torcida para que o Brasil consiga essa medalha de ouro e esse trauma acabe de uma vez. Agora, Alex, só para desdobrar, muita gente, né, inclusive até uma aposta na redação aqui, acha a seleção olímpica melhor que a principal. Você concorda com isso? O que você acha dessa opinião? É difícil dizer, né? É difícil, é complicado. Eu acho que a seleção olímpica é uma seleção boa. Talvez seja uma seleção futura, né? Talvez sejam meninos assim que futuramente vão estar na seleção brasileira disputando Copa do Mundo, né? É que infelizmente hoje os resultados da seleção brasileira não são bons, né? Não é o que a imprensa espera, o que o torcedor brasileiro espera de uma seleção brasileira, né? Então é natural que hoje, você analisando no papel, né, você fala que a seleção olímpica é melhor do que a seleção principal, mas isso é no papel, né? Será que a seleção olímpica, se colocar todos ali na seleção principal para enfrentar uma Argentina, para enfrentar uma Alemanha, né, para enfrentar um Chile, né, para enfrentar um Uruguai, será que eles vão ter também a mesma experiência que a seleção principal tem? Porque a seleção principal tem jogadores que acostumados com pressão, tem jogadores que jogam Champions, jogadores que jogam a UEFA, entendeu? Jogadores que atuam em grandes clubes de futebol europeu. Então, acho que, na minha opinião, é uma comparação injusta, né? Uma comparação injusta, né? Mas eu acredito que essa seleção agora olímpica é muito boa e que futuramente muitos ali dessa seleção estarão na seleção principal. É claro que o povo brasileiro, na verdade, acostumou muitos anos com o Ronaldo, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Cafu, né? Com o Roberto Carlos, com o Rivaldo, né? Acostumamos muitos anos com isso, né? E a gente tem que entender que a gente tem que ir renovando a seleção, né? Depois veio a de 2002, aí nós nos acostumamos também com aquela seleção que ficou para 2006 e até mesmo outros jogadores em 2010, né? Mas hoje a gente tem que entender que o Dunga está fazendo um trabalho de que tem que renovar a seleção brasileira, então é natural esse altos e baixos que vem acontecendo na seleção brasileira. Na verdade, a gente tem que ter a mesma paciência do europeu, né? A Alemanha teve paciência e se programou para ganhar a Copa aqui no Brasil e ganhou, né? E acredito que não é só a seleção brasileira que está passando por isso, outras seleções também estão nesse momento de transição, né? De troca, de renovação, né? Então, acho que essa comparação da seleção olímpica e da seleção principal eu acho um pouco injusta, porque são seleções diferentes. Uma é sub-23, só vai jogar ali com jogadores que tem até 23. A outra é a seleção principal, que joga contra Soares, Falcão, que vai jogar contra Cavani, né, e outros grandes jogadores do futebol europeu. Então é uma comparação injusta, na minha opinião. Tá certo, Alex Silva, zagueiro,
que está atuando, fez um bom campeonato paulista, 8 partidos muito boas pela equipe do Rio Claro, consistente e que está nesse novo salto da carreira, contando um pouco da história aqui na Bradesco Esportes FM. Alex, queria agradecer sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, poder um pouco contar a sua história na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer conversar contigo. Não, o prazer é todo meu e sempre que precisar eu estarei à disposição de vocês aí.